É isso aí. Ferro na Real. Mais uma vez no tablado. Sabe por que tablado, Renato Garcia? Nós vamos falar Posso de imaginar. ginástica aeróbica esportiva. Estamos numa academia, onde ele ministra aulas e tal. Mas o que me trouxe aqui foi a ginástica aeróbica. E eu não sei como você percebe essas coisas. Foi através de um amigo muito querido meu, e eu percebi que é seu também, o Ayrton. Ayrton, enorme abraço. Então, assim, eu acredito muito em... O universo parece que deixa todo mundo conectado. Basta você perceber, deixar fluir que as coisas... E assim, né? Você já sabe, minha filha tá na aeróbica. Cheguei em você, um bicampeão mundial de aeróbica. Cara, é um prazerzaço estar vindo Prazer é aqui todo conversar meu. com você. E assim, a frequência que nos conectou através de dois grandes nomes, né? Que é o meu ex-técnico, que é o atual dela, e a técnica também, que eu tenho como meus anjos da guarda, que eu levo para a vida inteira, foi o que me guiou para tudo que eu fui conduzido a fazer no trabalho, nas decisões difíceis da vida, e é muito importante isso, e eu tenho essa gratidão eterna por isso. Borelli e Cláudia? Mais uma, hein, Borelli e Cláudia? Vocês aí de novo. Meus anjos da guarda, Borelli e Cláudia. Então, mais uma vez, um exemplo, então, de que, de fato, o professor é espelho, né? Com certeza. Então, isso que você era adolescente, né? Jovem. Eu comecei... Imagina a criançadinha, né? Que vê Nossa. nós, que eu sou professor, você também é professor, e a gente como espelho, a gente tem que tomar cuidado nos nossos... É porque, na verdade, a ginástica ela evoluiu muito e agora ela pega esse núcleo, né, das crianças do infantil de quando até você o adulto. começou, quando a que era gente outra começou coisa. no auge da aeróbica, a gente começava com... Eu comecei novo, as pessoas já eram bem mais velhas que eu. Comecei com 17 anos. Então, você era novo. Eu era novo. Aos 17. Aos 17. A minha filha entrou com 11, cara. Então, agora o núcleo é muito mais jovial, né? Então a gente começou lá nos anos 90. O tênis M2000, acho que você nem sabe o que é isso. Tênis Rainha. Reebok. Rainha também. A gente teve Rainha, o patrocínio cara, da Mizuno também. Renato, me fala uma coisa, cara. Eu sou da educação física, sou personal, sou da musculação. Mas como que é essa coisa da ginástica aeróbica no corpo masculino, que até então, para a massa ignorante no assunto, fora do esporte, o homem ele é grosseiro. Sim. Ele é força. Como que é essa coisa da força com a flexibilidade e com a agilidade num corpo masculino? Um adendo. Vai lá. Isso é na cultura. Tá. A gente é visto nesse seu aspecto. Isso. Porque nas grandes potências, na Rússia, Estados Unidos, as crianças elas são pegas desde pequeno, conforme a habilidade dela. Isso. Ela é vista desde criancinha, detectado desde criança. A detectação de talento e vai sendo encaminhado. Então não tem esse preconceito que tem aqui no Brasil, que homem tem que jogar futebol e que mulher tem que fazer ginástica e balé. Então isso não existe lá fora. Então são barreiras que a gente tem que enfrentar. Hoje em dia não está mais assim, né? Hoje em dia a ginástica masculina do Brasil, ela é uma das melhores do mundo. É um absurdo. É potência. E assim, a gente começou numa época bem complicada, porque não tinha patrocínio nenhum. A gente teve que
de fato começou, era um esporte novo, era uma modalidade, exatamente. era novidade. Né? Era novidade, que explodiu. E assim, eu, na verdade, comecei mais velho, né, com 17 anos. Sim, mas pro esporte é uma idade já. Quando eu era novo na escola, terceira, oitava série, eu era gordo, então ninguém me escolhia para jogar futebol, ninguém me escolhia para fazer. Gordo? Eu era gordo, não comia direito. Aí veio estirão. Então, calma. Aí na educação física, os professores sabiam, eu tinha sopro, eu não podia fazer esforço nenhum. E foi fazer aeróbica. Para quem não sabe, aí que tá vendo aí, é 1 minuto e meio, 1 minuto e 40, né? A coreografia. O coração vai a 180. Mas isso pequeno, depois esse soprou, né? Bem. Mas assim, na escola eu não podia correr, não era escolhido para nada, então eu sempre ficava por último, eu era obrigado a entrar, né? Porque eu era escolhido por último, e isso me gerava um pouco tinha muito bullying contra os gordinhos, contra os pequenininhos. Sim. E aí... não sei se mudou muito hoje em dia, não. E aí, quando eu comecei no estirão de crescimento, ali, 12 anos, eu comecei a sentir muita dor no corpo. Então, dor de crescimento. Sim. E aí eu fui nos médicos, eles falaram, olha, é bom você entrar numa academia, fazer uma musculação, um alongamento para ajudar. Nossa, que legal. Naquela época, médico falar isso exatamente. Você foi o sortudo, hein? Foi. Você foi o sortudo. Os anjos da guarda que me acompanham a vida toda. Sortudo, que até hoje em dia médico mandar ir pra musculação... Hoje em dia eu só vou em médico desportista. Sim, mas na época não era. Exatamente. Na época não era. E aí eu comecei a fazer a musculação, e aí eu fazia ginástica, fazia alongamento, desde moleque, 14 anos. E aí eu tinha aula de aeróbica na academia, que era um grande amigo meu também, o Daniel Terreira, que é um grande corredor hoje em dia, da Spine, conhecido, uruguaio. Legal. E eu acompanhava as aulas dele e eu fazia muito bem, eu era muito coordenado, e aí eu comecei a emagrecer. Ficar com um corpinho shapeado, fazer musculação. E quando ele faltava, ele ficava doente, as alunas chegavam para mim, antigamente não tinha CREF, não tinha essas coisas. Situação, era outra. Sim. E aí as alunas chegavam para mim e falavam, por que você não dá aula hoje? Eu falei, não, mas eu não tenho didática, eu não sei. Sim. Não, repete a coreografia passada. E aí eu dava as aulas. Eu dava as aulas e não ficava sem aula. E aí esse Daniel começou a me levar para os campeonatos. Ele que me apresentou. E aí eu adorei aquilo, achei aquilo o máximo, aquele salto, aquele povo forte, tudo definido. E aí eu queria fazer aquilo. E aí na musculação, eu comecei a alongar sozinho, Pode falar. Então, pausa. Ok. Eu não gosto de cortar. Ok. Mas é por causa disso. A primeira pergunta que eu te fiz, que o homem é mais grosseiro e tal... É até na nossa constituição muscular, eu tô falando, nas nossas fibras. Sim. A coisa mais técnica que eu não gosto de entrar para quem está ouvindo ali. Sim. Então, mas o homem, por natureza, ele é mais rígido. Sim. Flexibilidade, esquece. Aí, quando você foi para academia, que o médico deu essa orientação, a tua genética, a tua natureza já era de ser mais flexível ou não? Você teve essa barreira que o corpo masculino tem de natureza de ser mais rígido, mais grotesco. Aí você começou a trabalhar isso. Eu era bem Volta duro. Pro teu alongamento. Ok, eu era bem duro, bem rígido. Isso. Mas, como eu era um pouquinho gordo, minha mãe colocou na natação, colocou no judô, fiz um pouquinho de capoeira. Aí foi soltando. Então, foi soltando um pouquinho, e aí nas aulas de alongamento dessa academia que eu comecei, esse Daniel, amigo meu, eu comecei a fazer aula de alongamento com uma bailarina clássica. Pronto. E aí ela falou, você tem muito talento, você tem muita condição, se você treinar, você vai ficar muito bem. Então você tinha uma predisposição. E aí eu comecei, já. Legal. Mas no início era muito duro, muito duro. E aí ela começou a me alongar e assim, eu meio que virei o pupilo dela, que ela queria me... Ela viu que tinha potencial ali. Potencial, igual é a gente... o professor faz. Isso, quando percebe... exatamente. Ela teve um olho ali, e aí eu comecei a fazer e tomar gosto, e além das aulas dela, eu ficava em casa. Eu botava a perna na parede, ficava com a perna aberta, com peso na perna,
porque eu queria ser ginasta. Lá na sala do Borelli tem um... Não é esquadro que eles chamam. Enfim, quando minha filha entrou, assim, papai, eu vou ter que abrir... Vai ter que fazer Na aquilo nossa época, tinha um equipamento que era de madeira, com uma roldana assim, a gente colocava as pernas estendidas. Do filme lá, o Dragão Branco. Do Jean-Claude Van Damme. Ele faz, e aí você ia abrindo, mas é maravilhosa essa máquina. Exatamente. E ela ia abrindo. Não dá para roubar, porque ainda tem que estar encaixado aqui, ó. E eu fazia direto essa máquina, direto. É mesmo? E aí eu comecei a querer ir para a educação física, meio que pelos preconceitos que eu sofri quando era gordinho e tal. Não, agora eu tô ficando mais fortinho, mais legal, eu acho que é isso que eu gosto. E aí eu prestei fisioterapia, passei, comecei a fazer, mas era o meu primeiro ano de competição, falei, não é isso. Aí eu larguei a fisioterapia e entrei na educação física. E aí eu prestei alguns testes em umas academias renomadas aqui de São Paulo para ser professor. E aí eu prestei em 3 academias e eu passei nas 3. Isso com 15 anos. Legal. Só que nessas academias, quem eu encontrei? Quem estava lá? Borelli, a Magda, que era campeã brasileira, a Regiane, que era campeã brasileira. O universo conspirando. Tudo. E aí eu ficava na sala, a Magda me descobriu e perguntou se eu queria treinar para competição. Sim. E era tudo que eu mais queria, porque na verdade eu entrei nessa academia não que eu queria dar aula, eu queria ser visto por esses atletas e pelos técnicos. Aconteceu. Para ver se alguém me descobria. E aí eu sabia o horário que eles iam treinar e eu ficava na sala me alongando. E uma vez a Magda passou e falou, quem é aquele ali? Aí, ó. E ela chegou em mim e conversou. E aí a gente começou a treinar. Ela fez pegou uma menina para fazer dupla comigo, mas não deu muito certo. E aí nesse meio tempo eu competi o brasileiro, fiquei em 7º no brasileiro com a dupla. Aí o Borelli me viu nessa academia. Ele falou, eu queria conversar com você. Ele falou, olha, você tem muito potencial. Só que é o seguinte, você vai ter que largar essa dupla. Entendi. Falei, tudo bem, né? Porque não tinha, ali a conexão não estava muito, não estava batendo. Você procurou e achou de fato. Então, aí ele me viu, veio falar comigo. Quando ele veio falar comigo, eu tremia, porque ele já era o coach da época. Só tinha os campeões brasileiros e mundiais que treinavam com ele. E eu tremia. Aquela noite eu não dormi, porque ele veio falar comigo. Ele falou, olha, eu quero treinar você. Local certo. Não, tudo. O universo é muito perfeito. Eu falo, olha, eu tenho mais 2 caras. Um já é conhecido, que é Marcelo Capi, que era do meu trio. Já tinha competido mundial. E o outro é desconhecido. Ele faz aula comigo lá na FEFISA, na Educação Física, lá de Santo André. Santo André. Santo André. Só que vocês são muito parecidos. Os 3 são altos, os 3 são magros, os 3 são muito flexíveis. E o Disney era muito rasgado, muito flexível. E aí ele falou, olha, tem tudo para dar muito certo esse trio. Legal. Se vocês, assim, se conhecerem e realmente toparem fazer... Só tem um único problema, eu nunca me esqueço. O problema é que vocês vão ser campeões mundiais muito cedo e não vão ter muito saco de querer ficar muito tempo. Tá. E foi o que aconteceu. Na verdade, o primeiro ano a gente competiu o Paulista. A gente teve um erro no Paulista e ficou em 2º. Só que o dia seguinte era o brasileiro. Sim. Só que eu competi o brasileiro com a mão quebrada. Eu só tirei o gesso para entrar no palco. Você tá brincando? Aí o Borelli... Na verdade, assim, eu quebrei, falei só pro Borelli, e aí os meninos não estavam sabendo porque eles iam desestruturar todo. Aí é o mental, a gente não sabe o que acontece, né? Você que decide se vai competir. Aí eu falei, não, eu quero, eu vou competir e a gente vai ganhar. E aí eu cheguei já sem o gesso no dia da competição do brasileiro. E aí ele me aqueceu e falou, ó, eu vou te aquecer. Me aqueceu lá, meio que separado dos meninos. E aí entrei, arrebentamos e ganhamos o brasileiro. E aí nessa a gente já foi classificado para ir para o Mundial, né? O ANAC, que era nos Estados Unidos, em Orlando. Aí em 96 isso. Em 97 a gente ganhou o Mundial em Orlando. E aí a gente foi para outro Mundial na Austrália, em 97, ganhamos o Mundial
Depois a gente foi para Grand Prix também, algumas Sim. outras coisas. E foi assim, foi olhar clínico, momento certo, pessoa certa. Mesmo quebrado, foi pra cima. Também, Foi. quando a gente quer, acho que muda. Mas é que assim, eu acho que por causa de todo o bullying que eu sofri quando era pequeno, na escola e tal, eu tinha que provar para mim mesmo que eu tinha que ser muito que não melhor. era aquilo ali. Não era. Tipo, o Borelli, ele ficava bem bravo comigo, porque ele me passava o treino e eu fazia 3 vezes mais o treino. Entendi. Então ele me passava o treino, eu fazia 2 vezes mais e eu ficava na sala sozinho, os meninos já tinham ido embora. Sim. Eu montava uma coreografia para mim e eu ficava passando, eu saltava e caía de espacate, mas nessa eu me lesionei muito mais que os outros. Então eu operei coluna, rompi meu bíceps 100%, tem uma tela por causa das hérnias, Então, quebrei mão, quebrei pé. Então, é o tal dos ciclos, né? De treino que, assim, tem que respeitar, mas, enfim. Hoje você é macaco velho. Na época... Com certeza, com certeza. Na época você foi naquela da paixão, na fúria, fez acontecer, moleque, exatamente. e faz mesmo e acontece. Mas então, aí bicampeão mundial, tá lá, o nome tá na história. Tá na história. Mas assim, essa junção de nós três foi muito diferente, porque no mundo todo, todo trio, né, que era o nosso caso, os homens eram muito fortes e as mulheres muito flexíveis. E a gente esse ano entrou com tudo, a gente tinha muita flexibilidade, que nenhum homem tinha, e então, muita força. É a minha primeira pergunta. Então, quando a gente chegou nos mundiais, todo mundo ficou... Que é isso, né? Não tem homem flexível desse jeito. Entendi. E foi, então, o que levou a gente... Pegando essa parte que você falou, da flexibilidade, da força e tal, eu não sei, hoje, você, de alguma forma, dá uma acompanhadinha na ginástica aeróbica ou não? Você tá mais distância? Eu vejo bastante. Então, eu estou acompanhando por conta da minha filha, então eu estou indo no local. E lá no Pan-Americano, no Uruguai esse ano, que eu vi bem nítido isso, tá? Que é o quê? As coreografias, elas estão indo por uma coisa mais, não é performática, é mais dramática, mais teatral. Muita acrobacia. Só que eu vendo seu vídeo, vendo o vídeo da Cláudia, vendo os vídeos da aeróbica anos atrás, parece que ela está mudando um pouco a natureza dela. Eu não sei se isso é uma coisa de marketing, fizeram algum estudo, aí, sei lá, o YouTube, não sei o quê, coisa de transmissão, as pessoas querem ver uma coisa mais dramática, um tema, ou não, é uma coisa que está vindo da Europa e que é um código novo e tem que fazer isso. Eu vou engatar uma outra pergunta. Você, se fosse competir hoje, você ia preferir o código da tua época ou esse código atual que pede de fato um teatro, uma dramaticidade, até acrobacia? Porque assim, aí parece que tá entrando na ginástica acrobática e na ginástica artística. Você não tá sabe perdendo a natureza, né? Muito. E aí? Eu acho assim, eu acho que os ancestrais, somos nós, aquela época, eu acho que aquilo é a essência da aeróbica, Isso. né? Tudo tem uma evolução, tudo. Tanto na parte artística, quanto na parte técnica, nas acrobacias. Mas eu acho que ficou muito frio o negócio. Eu acho que aquela época que você assistia a dupla, individual, o trio, a plasticidade, a parte artística era muito melhor. A evolução que tinha, eu não consigo entender muito as acrobacias hoje em dia. Porque foi virando uma coisa que você não sabe... Porque é da acrobática.
Então, eu acho que perdeu um pouco da aeróbica, mas faz... Eu acho que assim... Aquela coisa até o marcada, ano robotizada 2000, que é aeróbica. mais ou menos, foi aeróbica. Foi aeróbica. 2000 até 2010, mais ou menos, virou uma coisa que eu não conseguia assistir nenhum vídeo. É mesmo? Não conseguia. Eu assistia 30 segundos, eu não conseguia. Você fala, pô, isso aí não é Porque o que não eu... tinha mais a parte Entendi. aeróbica. Não tinha, não existia. Era só acrobacia, uma coisa que você se perdia, você não conseguia entender de onde saía. Era muito mirabolante, tipo, tinha que ser muito técnico, ginasta mesmo para fazer aquilo. Mas a aeróbica, a essência, perdeu totalmente. Agora, eu acho que resgataram um pouco a parte aeróbica. Eu vejo algumas coreografias... Que é o quicar, Que é o quicar, que são os braços, que são... loucura de 8 vezes o tempo da música. Exatamente, exatamente. E eu acho que voltou um pouco, mas aí eu acho que eles estão tentando se identificar. Eles Ainda não acharam não ainda, não acharam. Eu acho Mexeram assim... tanto que se perderam. eu acho que... eu posso citar aqui uma pessoa que eu acho a perfeição da aeróbica, é a Marcela Lopes, Tá. que é... sei lá quantas mil vezes campeã mundial, né, da FIG e tal. Eu acho que ali ela consegue colocar as acrobacias mais mirabolantes, as mais difíceis, mas junto com a aeróbica, com a artística, com a plasticidade de tudo. Ali eu acho que ela consegue juntar. Jonathan Canada também, da Espanha, é muito bom na aeróbica, mas eu acho que eles ainda estão ali testando. Tá. Eu acho que eles estão tentando resgatar um pouquinho daquilo que era aeróbica. Então, falando em resgate, tá? Como da parte esportiva. Eu gostaria de ver na ginástica aeróbica uma certa homenagem aos atletas que fizeram história. Até como forma de potencializar, engajar, dar mídia, incentivar essas meninas, esses meninos que estão ali no infantil, no infanto. Você percebe alguma coisa perto de acontecer isso nos campeonatos nacionais, campeonato paulista, que é aqui, sempre tem aqui, os 2 últimos foi aqui no Morumbi. Custa a Federação Paulista, não sei se eu estou correto nisso, de ginástica, a CBG eu sei que abrange nacional. Nesses eventos, levarem vocês, mostrar um vídeo e tal, você não acha que isso ia dar mais ainda suporte pro esporte? Porque assim, do ano passado para esse, eu vi que aumentou muito a ginástica aeróbica. Mas está longe de ser uma, mesmo que acho que tem que ser olímpico. Sim, alguma sim, coisa sim, para ter uma grana em cima e já tal. tentou, né? Já mas tentaram podia fazer levar um evento, né? Acho que é homenagem mesmo. Começar a trazer as pessoas. Na verdade, quando começou a pandemia, que começaram esses podcasts e tal, Isso. a gente teve com o Borelli, com a Cláudia, com o Valdir Soares, falecido Valdir Soares, que, né, foi esse ano. Ele estava tentando resgatar isso. Ele queria fazer um evento com todos os campeões. É mesmo? Que ele que fazia o de Santos, né? O Fitness Brasil. Isso. Ele queria resgatar. Ele estava tentando envolver todos os atletas para a gente tentar fazer um evento assim grandioso e para mostrar, né, os primórdios ali da aeróbica, por mais que tenha tomado outros rumos, outras federações, né, tomaram conta. Mas ele estava tentando resgatar isso. E mesmo nos eventos dele e tal, seria fantástico, né? Imagina, Cláudia Gomes no palco novamente, todo mundo se encontrando. Porque eu acho que para os atletas atuais, eu falo atleta porque são atletas, é uma vida, eu tô vendo a vida da minha filha. Não importa que é infantil, ela no caso infanto, mas essas meninas, esses meninos, eu vi uns molequinhos desse tamanho lá em Brasília fazendo, eles verem que, nossa, esse cara já foi, olha como ele fazia, olha a própria Cláudia, enfim. Na nossa época tinha aquele show dos campeões, né? Então. E divulgava por todos os estados, né, do país onde tinha os campeonatos. Alguma coisa nesse
nesse tipo, né? Porque tá todo mundo ainda vivo, né? Ainda treinando. Acho que tinha Porque condições, né, de é a fazer. história do esporte, pô. Seria bem legal. É tipo reacender, acho que você dá um gás, né, no negócio. E hoje você tá aí, personal, aula. Na verdade, assim, minha vida mudou muito depois da pandemia, né? Eu dava aula em 3, 4 academias e rodava São Paulo inteiro com personal. Quando veio a pandemia, eu já fazia aulas online, porque eu treinava alguns alunos na Europa, inclusive a Regiane, que era atleta do Borelli, Legal. que foi campeã brasileira e tal, depois campeã mundial. Ela começou a competir o fitness. E aí eu treinei ela durante 8 anos. Que é o fisiculturismo, é uma modalidade de do fisiculturismo, só que tem uma coreografia. Isso, para quem não sabe, o fitness que ele falou, dentro do fisiculturismo existem N modalidades. Uma delas é o fitness. É coreografado, isso, né? Isso. A mostra dos ela tem músculos uma apresentação de corpo, né, de biquíni, sim, mas tem também uma coreografia. E aí eu treinei ela durante 8 anos. Via Skype mesmo, né? Ela mora na Alemanha. Skype, verdade. Skype. Ela mora na Alemanha. Eu fui algumas vezes para montar a coreografia dela, treinar lá. E ela veio para cá também. Mas assim, o nosso treino durante o ano era online. Então eu já fazia isso muito antes da pandemia. Sim. E aí os alunos... Você já estava à frente. Já estava, porque a hora que veio a pandemia é que todo mundo começou a fazer isso. E dar aula online, podcast, porque tinha que ganhar dinheiro de alguma forma. Você só potencializou o que você já estava fazendo. Não, aí eu mudei todos os alunos que eu tinha presencial, virou tudo online. Então a maioria dos alunos são fora do país. Hoje presencial tenho pouquíssimos, mas a maioria é tudo online. Então o meu período da manhã é só aula online. Nossa, e pega o fuso, hein? Eu tinha uma brasileira na Suíça, que para ela era 9 da manhã, eu dava aula às 5. Eu acordava em casa, eu dava, aí eu saía para continuar as Eu já dei aula 3 horas da manhã, em época de campeonato. É isso aí. Em época de campeonato, mas agora não mais. E também eu faço muita consultoria, monto treinamento e dou aula de ginástica, mas poucas aulas, 3 por dia. E então tá mais... Renato, você foi um atleta que era com força, explosão, flexibilidade, fez musculação, sei lá. Quantas séries e repetições na vida desde os 14 anos você já fez? E assim, que é resultado tem que treinar. Não tem jeito. Mas isso é pra vida. Então, a preocupação que eu vejo hoje é essa molecada, tá? Que nem bem começa a musculação, já vai atrás do atalho. Sim. Não tô falando nem de whey protein, nem de comer 10 bifes coisas por dia. proibidas. As coisas artificiais. Aí não sabe que o tendão, o ligamento não acompanha a explosão muscular. Aí vai, coloca energético à noite, na balada, e não sabe que aquilo ali também prejudica a contração muscular, a recuperação muscular. Como que você vê hoje essa molecada querendo ter o braço, em um ano querer modificar o corpo? É uma doença do espelho? É uma situação do Instagram? Eu acho o que é? O cara sabe que ele não sabe o lugar dele aqui no mundo. O que você acha que é, Renato? Porque, assim, tá demais, cara. Eu acho que não é só... Moleque injetando óleo pra crescer. Sim. Mas, assim, isso a vida inteira teve. Isso é que agora sempre tá teve. exposto, né? Agora todo mundo vê, né? Tem a mídia, tem Instagram, tem Facebook. Mas eu acho que isso sempre aconteceu. Eu lembro que quando eu comecei com o Júlio Serrão, que é um dos caras mais fantásticos da musculação. Comecei com ele. E ele me direcionou de uma forma que eu nunca pensei nesses artifícios, porque ele era muito rígido em relação à minha idade, à minha formação muscular e como que eu ia conseguir crescer. Desde 14 anos, ele me direcionando que não era peso que eu tinha que pegar
para crescer músculo. E sim a amplitude, e sim o controle, e sim a respiração. Olha lá, você pode repetir? Repete olhando para ele, que ele tá te ouvindo. Ele tá te ouvindo. Então, cara, amplitude, velho. Antes da carga, amplitude, por favor. Mas hoje a gente vê muito ainda. Então ele era bem assim, batia nessa tecla, que não era artifícios que ia fazer você crescer, ganhar músculo, e sim a amplitude de movimento, controle, a respiração, a postura, a velocidade, o descanso, a alimentação. Descanso. Fala de tudo. novo. Você precisa dormir, cara. Você precisa dormir e comer. Cara, você precisa dormir, tem e que comer. Acabou a musculação, você tem aquela janela de reposição de 1 hora. A partir disso, começa a decomposição, né? Você começa a catabolizar tudo que você tentou fazer no treino. Agora ele prestou atenção. Quando fala em catabolismo, nego... o quê? Meu Deus! Mas assim, ontem mesmo eu vi uma matéria que no mundo, o que está mudando a consciência dessa juventude, que assim, as baladas, no geral, estão falindo. Isso eu vi também. Londres, Berlim, Amsterdã, Estados Unidos, elas estão falando. Por quê? A consciência mudou. Sim. Então essa molecada que está vindo agora não quer mais aquela coisa de ficar a noite inteira bebendo. Isso. E elas querem o quê? Se cuidando elas querem mais. Isso é verdade. Pagar para fazer uma corrida lá de 20K, de 5K. Sim. Elas estão numa outra pegada agora, uma outra consciência, que eu acho essencial. Sim. Mas sempre teve esse lado da molecada jovem que quer o atalho, porque te vê quer ficar assim uma semana depois. Acha que você ficou assim em 1 ano. Mas eu competia com 73 quilos quando eu competia. Então foi toda uma carreira, foi todo um... Não é assim. Não, aí vê você fazendo um exercício de bíceps, não, vou fazer aquele ali porque o Renato tá fazendo e ele tem o braço pode grande. ser um espelho, a pessoa pode... incentivar. Exatamente. Mas não já querer em 1 ano... Não tem como, não tem como. Mas infelizmente muitos se machucam, então tem que ali passar pela dor, tomar a porrada da vida para aprender, porque você só falar não vai educar. Não adianta, Tem vezes que tem que tomar o choque na tomada. Exatamente. Então persistência no treino, comida de verdade, sem pílulas, né? Que hoje todo mundo é pílula. Disciplina. É pílula de carboidrato, é pílula de proteína, pílula de gordura. Virou astronauta, né? Virou astronauta. Ninguém quer comer. Ninguém quer comer. E sono. Primordial, né? Sono, cara. No sono tudo acontece. Exatamente. É ali que você vai ganhar tudo, né? Aí falando em ganhar tudo, sono e tal, a gente vê, nós estamos numa academia agora, a mulherada invadiu a academia, né? Sim. Você imaginou 15 anos atrás, pensar, daqui 15 anos mulherada vai invadir a musculação? Fala a verdade. 15 anos atrás, você imaginava, cara? A mulherada na musculação mesmo. Nessa época, há 15 anos atrás ou mais... É que você vivia uma outra realidade, né? A gente viajava muito para os campeonatos. Isso. E a gente dava aula fora também. Então a gente via esse movimento já lá era um fora. culto ao corpo lá, né? Nos Estados Unidos, na Suíça, na Alemanha, já tinha esse movimento, que a cultura é diferente, né? Mas hoje em dia parece que elas dominaram mesmo, né? E os idosos, então? 80... Aqui mesmo. Aqui é uma academia... Só de idoso, de manhã assim você só vê, é só idoso. É muito legal. Fazem tudo, isso é muito perfeito. Legal. E tem gente ainda que reluta, né, em se cuidar, aí vem depressão, diabetes. Eu dou personal para minha mãe, ela faz personal comigo 3 vezes na semana. Não fala isso. Mãe, você tá vendo essa entrevista, né? Não, e sim, assim... Não, a minha mãe, ela vai ver essa entrevista. Ela vai jogar na minha cara. Não, mas... Porque eu não dou aula para ela. Agora você me complicou. Mas vamos lá, fala da sua mãe. Pede para fazer. Não, a minha mãe, ela foi sedentária a vida inteira. E eu, a vida inteira, nesse mundo de atividade, fitness e tal, sempre falando para ela,
um dia a natureza vai cobrar, né? Uma hora a conta chega. E aí foi ficando mais idosa, foi ficando com mais limitações e tal. E aí, uns 6 anos atrás, ela recebeu um diagnóstico de Parkinson. É mesmo? Porque ela tinha um tremor, que chama tremor essencial. Sim. E aí ela cuidou de... Só que assim, ela não fazia atividade física. Teve um dia que eu chamei ela para almoçar, levei num lugar, peguei vídeos, né, de pessoas com Parkinson e tal, que eram sedentárias e as que faziam atividade física. Que legal. E aí mostrei para ela, olha, você quer ficar assim ou assim? A escolha é sua, eu nunca mais vou tocar no assunto sobre isso com você. Show. Porque eu falei a vida inteira, Show. Agora é a sua escolha, é a última cartada. Você foi didático na raiz. Foi com os pés no peito. Foi didático, mas foi não tive de forma dó, raiz. Porque o negócio é sério. E aí, ela ficou chocada com aquilo, porque eu falei que nunca mais imagem, ia tocar. Né? Não é teoria, é imagem. Aí eu falei, ou você vai, né, ter uma velhice com dificuldade para sentar, para levantar. Dependente. A camada, porque, camada. Entendeu? E aí, no dia seguinte, ela falou, eu quero fazer personal com você, mas é o seguinte, eu não quero que você faça de graça para mim. Eu vou te pagar. Sim. É um contrato que eu tenho com você. É o compromisso. Tudo bem, fiz um precinho, né? Lá, só simbólico, e ela faz, tá? Há 6 anos treinando. Só que aí, em 2 anos e meio, ela fazendo o tratamento do Parkinson, ela foi passar com a neurologista um dia e ela faltou. Tinha uma outra médica no lugar. E essa médica analisou minha mãe e achou muito estranho. Ela falou, você não tem nada que tenha Parkinson. Olha. Só que essa mulher é uma das maiores especialistas do Brasil. O marido dela é o maior especialista do Brasil em Parkinson. E aí ela achou muito estranho, fiz todos os exames com ela, mandou fazer todos os testes e refazer tudo. E aí, o que aconteceu? Era diagnóstico errado, ela não tem Parkinson. Ela só tinha um tremor essencial, só que ela estava tomando um remédio muito forte. Tem os colaterais. E aí, tem os colaterais, aí ela tirou e falou, olha, você vai ficar 15 dias sem para ver o que acontece. Bom, enfim, ela ficou ótima, não teve Parkinson, não tem Parkinson. Só que ela pegou agora o gosto pela atividade. Foi picada pelo bichinho. Que ela não consegue ficar mais sem. E ela faz tudo, faz flexão, faz agachamento, faz abdominal, faz musculação, faz tudo. Puta, parabéns, então, você conseguiu. Não, isso... Então, tá vendo? Tem ferreiro que dentro de casa consegue. E aí eu levei esse ano ela pro Nordeste, né? Pra fazer uma viagem com ela e tal. E ela subia no barco, subia no bug, sem dificuldade nenhuma. Vivendo a vida. E eu assim, olha o que a atividade física faz. É o fruto. Ela, nossa, eu consigo fazer tudo isso. E ela tem 80 anos já, 79. Que legal. Então assim, eu fico muito feliz e realizado com isso que eu consegui fazer. E ela por não ter essa doença, e ela por ser picada pelo fitness, bichinho, né? Pelo bichinho da atividade física. Com certeza, isso eu acho que você já deve ter pensado. Mas, para mim, fica muito nítido. A gente começou a conversar do universo, das ligações. Cara, então, você gostou da aeróbica, caiu na frente do Borelli. Aí, mais pra frente, musculação, Júlio Serrão. Aí, sua mãe com probleminha, pegou o Papa do Parkinson. Melhor. Fora minhas cirurgias Nossa. que eu tive. Porque assim... Então você é um cara agraciado. Não, mas sempre foi assim. O universo, eu tenho um fluxo que eu sigo, é muito surreal. Legal. Na verdade, qual foi a cirurgia da coluna? Qual foi? Você vai escolher de qual você vai falar. Eu tive 3 hérnias na lombar e que me deixava muito limitado quando eu tinha crise. Minha perna direita paralisava inteira, eu ficava 7 dias de cama e era o ciático, né? Pinça. E eu não tinha mais a sensibilidade do toque do joelho para baixo. Nossa. Então assim, eu podia espetar um garfo na minha panturrilha, eu não sentia nada. Sabe quando a gente chuta o
o pé da cama, o dedinho. Sim. Não acontecia nada, não Você sentia só via que nada. tava roxo, tava quebrado. Aí eu tava fazendo um tratamento que não tava dando muito resultado, porque o negócio já tava grave, né? Tava pegando na medula lá, a hérnia já batendo na toda a parte nervosa. Aí teve um dia que eu tive uma crise muito forte em casa, que eu não conseguia não conseguia me mexer, nem respirar, porque você tem medo de respirar e aquela dor Isso. é uma faca entrando assim no glúteo. E aí eu liguei para uns amigos, que eles entraram na minha casa, eu moro num sobrado, me enrolaram no edredom, porque eu não conseguia andar. Charutinho. Charuto. Você foi Fez feito de charutinho depois de velho? É. Eles desceram a escada comigo, me jogaram num carro grande, né, uma Zafira, e me levaram para o hospital que eu tinha convênio. Quando eu cheguei no pronto-socorro, eu dei de cara com o médico que eu estava fazendo o tratamento numa clínica particular, mas ele estava atendendo no hospital que eu tenho convênio. Sim. Ele estava no pronto-socorro. Quando eu olhei ele, eu não acreditei. Ele deu de cara comigo, eu falei, a hora e o dia. Arranca a minha perna, porque eu não quero mais sentir essa dor. Tô falando sério, mas eu tava com tanta dor. Eu urrava de dor, eu chorava. E aí ele viu, não, o negócio é grave. Aí me injetou morfina, na hora me deu, né, aquela... E ele falou, olha, você vai ficar internado, a gente vai ver o que vai fazer. Só que aí ele era ortopedista. E aí ele falou assim, olha, durante a sua internação aqui, eu vou ver algum neurologista que já seria o caso de passar de ortopedista para neurologista. Mas vão vir várias pessoas querendo o seu caso, querendo te operar, querendo não sei o quê. Não deixa ninguém te tocar. Puta, falei, tudo bem. Fiquei lá internado, tal, 1 dia, 2 dias, 3 dias. No 4º dia, ou no 3º dia, chegou um médico no meu quarto. Ó, eu fico arrepiado porque você falou do negócio do universo. Pra mim me entra um médico e olhou pra minha cara e falou, eu te conheço. Falei, não sei, eu sei que eu tô com dor. Aí ele falou assim, não, você não dá aula lá na academia do Gustavo Borges? Eu trabalhei 10 anos lá. Falei, trabalho com o Gustavo Borges, tal, no Morumbi. Aí ele falou, eu sou aluno de lá, eu já vi você dando aula lá. Falou que eu vou examinar você. Ele examinou, falou, Renato, eu vou te deixar zerado, eu vou fazer a cirurgia. Nossa. Você não deixa ninguém fazer mais nenhum exame, eu só tenho vaga daqui 2 dias. Eu vou fazer a sua cirurgia e você vai ficar zerado, você nunca mais vai ter nada. Aí eu ali, quase caí de joelho. Ele é um Lindolfo, é Lindolfo o nome dele, ele é lá do Einstein também, um cara super renomado. E aí eu fiz a cirurgia com ele. Quando eu tô acordando da anestesia ainda na mesa de cirurgia, né? Já tinha feito e tal, mas eu acordei, ele tocou assim no meu ombro e falou, Renato, faz um teste rapidinho, já foi tudo, já fiz a cirurgia, toca o pé, o seu dedo do pé na cama. Quando eu toquei e senti o toque, eu vi que eu tava curado. Exato. Aí eu comecei a chorar e desmaiei de novo, aí demorei 2 horas para acordar de novo. Acho que a adrenalina... Caiu a ficha. E aí eu nunca mais tive nada. Da coluna, né? Sim. E aí depois também eu rompi no circo, eu faço circo também, né? Dou aula de circo. E aí eu rompi meu bíceps 100%, que ele veio parar aqui no ombro. E aí 100% cara... também, aí sobe tudo. Ele sobe tudo. Rompeu total aqui, subiu pro ombro. E aí caí também, liguei para um amigo meu que era fisioterapeuta. Aí ele falou, Renato, tem o melhor médico de caso, né, de bíceps, de braço, melhor ortopedista. Eu não lembro o nome dele agora, é um japonês, ele era atleta também, ele ficou, na época que o Aurélio Miguel ganhou, nossa, Aurélio Miguel. Ele ficou em terceiro no judô, eu não lembro o nome dele agora, que também foi um anjo que caiu na minha vida. E aí essas, né, que acontecem na vida. Você falou das lesões, cirurgias. Aí você falou que lá atrás você fazia 2 vezes, 3 vezes Mais treino
do que era colocado para você. Você consegue dizer se esse a mais que você treinou lá atrás, que era, querendo ou não, era a formação ainda do Sim. seu corpo. A idade que você estava era de formação ainda. Você acha, você conseguiria afirmar que foi isso aí que te deu uma predisposição para você ter problema depois? Esses problemas que você teve depois, você conseguiria dizer, puta, foi aquilo ali? Eu acho que o excesso me trouxe muito mais problema, porque eu sempre fui assim de querer treinar muito mais. Mas minha opinião, o que eu acho? Eu acho que esporte de alto rendimento não é sinônimo de saúde. Você quer saúde? Atividade você vai física. fazer uma atividade Isso física, aí. você vai. Eu acho que alto rendimento, treinamento de Você vai esporte pagar o preço. competitivo é lesivo. Em algum momento da sua carreira, da sua vida, você vai ter lesão. Isso é fato. Não existe atleta de alto rendimento Sim. que não tenha uma lesão. Hoje em dia, as pessoas trabalham, né, aqui no Brasil já tem também. As pessoas já treinam em laboratório, né? Totalmente. Não. Hoje tem muitos parâmetros para falar, muito mais. segura esse atleta que ele tá para virar o fio. Isso, hoje em dia não, ainda dá pra gente equivocar, numa prescrição de treino, mas pô, hoje a gente tem muito mais parâmetros para chegar antes, assim, ó, para. Exatamente. Mas assim, então é fato, né? O treinamento de alto rendimento gera lesão mesmo, gera complicações e o desgaste é muito mais cedo para nós. Mas o excesso me trouxe esses problemas e além do treinamento, eu sempre dei aula. Eu dava aula de alto impacto. Então você não parava. Então eu era atleta de ginástica aeróbica e eu ainda dava aula de aeróbica, porque naquela época a gente tinha aeróbica nas academias. Eu dava aula de aeróbica, eu dava aula de step, tudo que tenha alto impacto era comigo. Então, ele tá falando pra você descansar, do sono, mas ele não fazia isso. Não dá. Eu não quero que aconteça isso com eles. Vida de professor é outra coisa. Não, é Tá outra. loucura. É igual professor de spinning, cara. E na época que eu era atleta, eu ainda trabalhava em locais muito distantes de São Paulo. A logística. Eu morava no Butantã, treinava com o Borelli em Santana, dava aula no Ibirapuera. É um triângulo. Não, e assim, era adolescente. Tinha dias que eu pegava 8 conduções. Nossa. 8. Desde as 5 da manhã até a noite, eu contava 7, 8 conduções. Não era... Uma mochila da Mizuno, gigantesca. Aí, e uniformes, eu tenho 3 na mochila. Teve dias que uniformes. Assim, o cansaço era tão surreal e assim, você com aquela mochila, ninguém te dá espaço para você sentar ou, né, se toca na perna da pessoa, ela já acha ruim. Já acha ruim. Deu chorar no ônibus, falar, meu, que vida é essa? Então, para você que tá aí, né, essas 8 conduções não eram 8 Ubers. Não. Tá? Não, hoje... não existia Uber. Era CMTC. CMTC. Era ônibus, sem ar-condicionado. E assim, tá muito fácil algo... Hoje. Não tá muito fácil hoje para eles? Tá muito fácil. Então treina, dorme, come direito. Tá muito fácil, tá tudo fácil, de mão beijada. Cara, tá ali, ó. Tá tudo de mão beijada. Tá. Mas é como tem que ser, né? A gente tava ali nos primórdios de tudo. Mas eu acho que tudo valeu a pena. Eu não pularia nenhuma etapa. Eu faria tudo do mesmo jeito. Eu treinaria o dobro. Eu ia te perguntar. Então pergunta. Pô, eu ia te perguntar. Pode perguntar. Não corta não. Deixa aí na íntegra. Se você não tivesse treinado 2, 3 vezes, você seria bicampeão mundial? Eu acho que não. Porque... então valeu! Eu acho que não, porque assim,
o momento que eu estava ali sozinho, eu me transportava numa outra dimensão. Entendi. Eu sentia que eu estava no Mundial, cheio de gente, e eu fazia o melhor ali. Entendi. Quando eu não estava com os meninos. Entendi. Eu dava o melhor de mim quando eu estava com eles, com o Borelli, com a Cláudia. Mas quando eu estava sozinho, eu me transportava para uma outra dimensão. Você com você, né? Porque eu já sabia, o Borelli já tinha falado para ele, mas eu falei para o Borelli uma vez, eu falei, eu vou ser campeão mundial muito cedo. Eu não sei se eu vou ter muito saco de continuar assim Entendi. muitos anos. Mas eu sabia disso desde moleque. Que eu não sei te Você explicar. ia fazer uma coisa grande. Você só não sabia o que era. Exatamente, que era mundial, que era nível mundial. Que legal. Eu sabia e que ia ser cedo isso. Como outras coisas que aconteceram na minha vida, que eu sabia, mas eu não sabia como eu sabia, entendeu? Entendi. Então Entendi. Eu faria a tudo do sensação. mesmo jeito. Então, isso que eu ia te perguntar. Se você pudesse... Se tivesse um botãozinho para você voltar, você teve alguma coisa assim, que você assim, puta, acho que aqui esse caminho não ia ali, eu ia para cá? Não. Eu faria tudo igualzinho. Valeu as dores. Sabendo as lesões, as Isso. cirurgias, tudo. Porque isso me dava muita segurança. Eu chegava no Mundial, assim... Quando eu cheguei no primeiro Mundial com os meninos, eu era novinho. Eu, dizem, temos quase a mesma idade, o Capi já era mais velho. Mas eu cheguei e eu olhei ao redor, assim, você vai para o Mundial, são só campeões Sim. do país respectivo. É o filtro do filtro. Só a elite ali. Exato. Então são o campeão japonês, campeão... E aí quando eu cheguei e vi aquelas pessoas que eu acompanhava por vídeo, por mundial, eu falei, isso, eu vou competir com esse cara. E o Borelli falava assim, não olha pra eles, olha pra cá. Ele ficava bravo, ele gritava com a gente. Não olha aqui. E ele gritava. E eu sei, e não mudou, hein? Não mudou, continua ele não assim deixava, mesmo. mas isso é perfeito, porque assim, Exato. a gente não tinha maturidade suficiente de encarar aquilo ali. Exato. E outra, no Mundial, nos Mundiais, ele não viajou com a gente, ele não podia, ele não conseguiu, a gente sempre viajou sozinho. Sim. Eu com os meninos. Então, ele dava essa carga psicológica durante todo o ano no treinamento. A gente chegava no Mundial no dia a dia, né? muito tranquilo, muito... Já tava cascudo. Exatamente. Assim, tudo que ele passava nos treinos, as conversas, o psicológico, era fundamental ali. Sim. Então, quando eu vi que o Kenichiro Nomura, que era o campeão mundial japonês, estava num trio, eu olhei para o Capi, aí o Capi tomou o papel do Borelli. Não olha para lá, olha para cá. Porque ele era o mais velho, né? E aí a gente competiu, só que a gente saiu da primeira apresentação, eu falei, não tem nem chance de ir com esses caras, né? A gente competiu, tinha 30 trios. Todos são campeões. Nossa, 30 é muito, hein? Aí a gente saiu e foi... Era um hotel, né, lá em Orlando, a gente saiu, ficou de sunga na piscina e tal. E aí começaram a chamar a gente na piscina. Vamos chamar vocês lá no palco e tal. E a gente tava só de short, sim, uma camisetinha e chinelo. Tanto é que chamaram 10º lugar, eram os 10 primeiros. A gente não tava. 9º, agora que não entrou. 8º, 5º. Vocês desencanaram do negócio. Desencanamos. A gente estava de chinelo, shortinho da Mizuno e uma camiseta. E aí foram chamando 4º lugar, 3º, nada da gente. 1º, Brasil. Um olhou para o outro, falou assim, como é que a gente vai subir do palco? Aí a gente pegou umas bandeiras do Brasil, que o povo estava lá carregando, a gente se juntou assim, sim, os três, né, se abraçou. Espetacular. E a gente subiu de chinelo com a camisa do Brasil, que era os 10 primeiros, né? Sim. Que ia para qualifying dos 5 primeiros, que a gente ficou em primeiro também, e na final que a gente ganhou. CBG, a história, olha a história que o Brasil tem
na ginástica aeróbica. Se é que tem vídeo, tem que ir atrás disso e, assim, tem que resgatar. Não, é maravilhoso. Renato, para essas menininhas, esses menininhos que estão ali na escolinha da aeróbica, nos seus clubes, aí são chamados para o treinamento, muitos aí já estão. Que recado você pode passar para eles em termos de persistir, se quer isso que quer mesmo, vai em frente, dorme, come, o que você pode passar para esses pequenos? Independente de competição ou de o esporte que seja, eu acho que assim, a disciplina que a carreira de atleta te proporciona é indiscutível. Eu acho que você é um ser humano muito melhor quando você segue uma carreira de atleta. Você tem muito mais disciplina, você tem muito mais liderança em tudo que você vai fazer na sua vida. Aprende a resiliência, né? Resiliência, os altos e baixos, os machucados, que não são só nas lesões, né, que eu tô falando, mas machucado da vida mesmo, que a gente toma porrada a vida inteira. Eu acho que se todo ser humano seguisse, fosse obrigado, né, desde a escolinha ali, seguir uma carreira, mesmo que seja curta, nesse começo entre infanto juvenil, adolescência, isso, uma carreira que te dê disciplina, responsabilidade, toda essa preocupação com a alimentação, com o sono, como você lida com as outras pessoas, com a sua família, ali no esporte, com os outros, no grupo, o mundo seria muito melhor, infinitamente melhor. Eu acho que não tem uma outra forma de exemplificar isso. Eu acho que o ser humano estaria num outro patamar se todos seguissem uma disciplina dessa. Independente de ser ginástica, sim, de ser... Sim. Mas é que a ginástica é muito linda, né? A ginástica é uma coisa que... É diferente. Ela te dá uma... É muito mais completa, eu acho, né? É muito mais completa. Mas eu acho que todos os esportes... Eu acho que seria esse o recado. Pai. Não desista. Isso. Vai se machucar, dá aquela choradinha, mas no dia seguinte já começou a sarar. Você tem os seus pais ali, estão te apoiando. Se não apoiar também, tenha um foco na sua vida, tenha alguma coisa para seguir, alguma coisa para persistir até que você consiga. Mas assim, não pense só no final, só ali no palco, pensa no trajeto, no caminho. Caminhada, né? Pensa na caminhada e vai curtindo e tenha gratidão a cada dia. Cada dia que você conseguiu levantar com saúde, com disposição, você tem um técnico, às vezes a gente quer matar o nosso técnico, mas ali você tem que curtir a cada dia o que ele te passou, os ensinamentos, e é louvável isso, né? Posso te pedir mais um... Claro, você pode. Mais um incentivo. Para essas pessoas que ainda encontram barreiras, não sei quais são, que ainda não cuidam do corpo. E aqui eu não estou falando da estética, estou falando de uma atividade física. A idade está chegando, ou a idade já chegou, e tem enfermeira, tem acompanhante, né? O que você pode falar para essas pessoas que você tem um convívio como eu dentro de academia e você vê cada vez mais idosos vindo, pessoas de meia idade, nem terceira idade, a importância da atividade física, da musculação, o ganho de músculo, que é que você está vendo com a sua mãe, eu vejo com a minha, vejo com o meu pai. Desperta aquela pessoa. A gente pode relembrar um pouquinho o que eu acabei de falar um pouco mais atrás, sobre a situação da minha mãe, que eu fui, assim, fui radical com ela, né? Mostrando como seria a velhice dela, com atividade física ou sem.
Mas eu acho que assim, independente, não é a estética, é a qualidade de vida, né? É como você quer chegar na sua idade mais avançada. Se você quer depender de levantar de um sofá, de ir ao banheiro, de tudo ter dependência, porque uma hora a conta vai chegar, com certeza, né? A natureza é muito sábia. Ou vai ver o modo viagem na televisão, ou vai fazer igual a sua mãe fez com você. Viajou de fato, subiu no barco. Subiu no bug. É isso aí. E outra, Viver a vida. detalhe, no bug tem o copiloto. Isso, e tem Falei, atrás. não, mamãe, você vai ali do lado do piloto, no copiloto. Você tá louco? Né? Eu vou Quem com vinha você segurando atrás. no- Foi no- atrás, Isso. segurando, soltando o braço. Mas é assim, a gente tá falando de qualidade Isso. a conta vai chegar, assim, às vezes a pessoa não consegue mesmo, né? Tem todo também o fator químico cerebral. É que a gente não sabe Quanto mais quais são os exatamente obstáculos, a pessoa né? tem uma Mas- depressão, Sim. ela não tem força mesmo de sair de casa, de ter esse primeiro O empurrãozinho. o empurrão, né, de querer fazer alguma coisa. Então, talvez saber, né, a situação, se é depressão, se é... Mas que alguém E também a atividade na física família, é um né? baita remédio. né? Não, Para tudo totalmente, isso daí. totalmente. Quem dorme mal, tudo isso Exatamente. daí. Mas eu acho que assim, aqui a gente está numa academia que a parte da musculação, ela é inteira de vidro para uma avenida. Sim. E aí eu vejo de manhã, as senhoras estão na esteira, né, de roupinha de ginástica, umas mais larguinhas, mas passam tipo senhoras que não faz atividade na calçada, às vezes você vê de 65 anos, Sim. de bengala, Sim. toda curvada, né, com cifose, já corcunda. É a natureza cobrando. A perna arrastando para caminhar, e elas falam entre elas. Eu percebo isso. Falam, olha ali, ó, se eu não tivesse aqui, tá vendo? E uma começa a tirar barato da outra. Sim. E é a realidade, porque tem uma senhora aqui, ela tem 84 anos, uma japonesa. Mas ela, olhando ela de costas assim, ela usa aquelas short saia. É igual o tenista. Isso. Sim. Só que ela tem as pernas perfeitas e ela tem 84 anos. Aí. E ela sai para dançar, Ativa. ela sai para viajar. E aí, às vezes ela vê uma situação de uma senhora de 60 anos que não consegue subir ou descer escada. Então, é complicado, né? Ali eu acho que tem que ter também um incentivo da família, né? Tem que ter... Mas eu acho que você tem que querer, né? Não adianta depender Tem que dos vir de outros. dentro. Tem que vir de dentro. E saber que vai chegar a conta sim. Sim. Renato, Foi um prazer. demais, Zé. cara. Obrigado, Muito bom, valeu. Muito bom. Até a próxima. Falou, gente.